Olá, gente. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês, uma palavra que eu acredito que vai abençoar o coração de vocês, vai trazer mais paz ao coração de vocês. E a palavra que eu quero ler nesse dia, nessa manhã, está escrito lá no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, no capítulo 18 e no verso 21. Aliás, nós vamos ler dois versículos, o 20 e o 21. E a partir desses versículos eu queria explicar alguma coisa a respeito do que Deus quer falar no nosso coração nessa manhã. Amém? Então diz assim a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, queridos, é bem claro a palavra de Deus quando diz que dos nossos lábios sairão palavras que geram morte ou palavras que geram vida, palavras que geram bênção ou palavras que geram maldição. Da mesma boca é possível sair as duas coisas. Mas quem vai decidir ou quem vai definir o que sairá dos nossos lábios somos nós mesmos. Hoje nós vemos muitas pessoas falando o que quer, não medem as consequências, machucam pessoas, geram desconforto, às vezes atraem maldição para si mesmo. Eu não sei quantos já ouviram aquele ditado que diz que a praga de mãe pega, né? Não é que a praga de mãe pega, é porque às vezes muitas mães falta sabedoria para abençoar os seus filhos por uma coisa desagradável que eles venham cometer, né? Um ato errado, e ao invés dali você semear uma palavra de bênção, semear uma palavra boa, você faz o quê? Você começa a proferir palavras de maldição. Ah, quando crescer não vai prestar. Ah, e começa. Aí quando seu filho cresce, né, Deus o livre, torna-se uma pessoa fora do contexto da sociedade, e você fica se lamentando por que aquilo aconteceu. Ah, qual o pecado estou pagando? Ah, minha cruz. Na verdade, amados, são palavras que nós proferimos e não paramos para pensar e lançamos sobre pessoas, sobre familiares, né, sobre a nossa própria vida. E acabamos atraindo maldição para si mesmo. Eu aprendi que a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela não passa, ela continua sendo a mesma. Então, se na palavra de Deus diz que a morte e vida estão no poder da língua, ou seja, em outras palavras, naquilo que eu falo, o que bem utiliza, come do seu fruto. Ora, se eu falo coisas boas, vai gerar coisas boas. Nós temos que lançar palavras que, ainda que não seja aquilo que nós queremos, de tanto nós falarmos, nós vamos trazer à existência aquilo que tanto desejamos. Então, o nosso coração, ele tem que estar cheio de coisa boa. Não tem como você desconectar o seu interior, o seu coração, o seu espírito do seu falar. Então, se nós alimentarmos, comermos, né? Que diz? Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da minha boca, o meu coração se farta. Então, se eu como, uma forma bem parafraseada de fala, bem figurativa, se eu como a palavra de Deus, se eu me alimento da palavra de Deus, é o óbvio que sairá dos meus lábios o quê? A palavra de Deus. Então, muitas pessoas têm alimentado o seu coração com coisas erradas, com coisas que vão gerar morte, com coisas que vão trazer prejuízos, com coisas que são maldição. Então, mas nessa manhã eu queria incentivá-los a alimentar o seu coração com a palavra de Deus, para que dos seus lábios venha sair bênçãos, para que do seu lábio venha sair vida,
Ao invés de você que é pai, você que é mãe, ao invés de você lançar palavras de maldição sobre os seus filhos, meu filho não vai prestar, esse aqui quando crescer vai ser isso, esse aqui... Ao invés de você lançar essas sementes de maldição, porque quando a Bíblia diz que vai gerar vida ou morte, de fato e de verdade vai gerar vida ou morte. Então não lance palavras de maldição sobre as pessoas. Na ponta da língua, no nosso falar, está o poder de amaldiçoar e de bendizer. Tiago vai dizer que a mesma língua que abençoa o Senhor, ou que bendiz o Senhor, é a mesma língua que amaldiçoa o próximo, seu irmão. Ele vai dizer que eu queria ir até lá para não descontextualizar, e você vai entender a importância que tem o nosso falar. No livro de Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 3, Tiago vai dizer o seguinte, com relação ao nosso falar também. Sendo que o contexto de Tiago, nós sabemos que é um contexto escrita para aquelas pessoas que são chamados de igreja, aqueles que estão na fé, aqueles que estão servindo o Senhor. Olha o que diz Tiago, no capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veio como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas para pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, veja só aquilo que eu disse, com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, ainda que ele venha descrevendo que a língua é isso, que a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, carregada de veneno, o que Tiago está dizendo é o seguinte, meu irmão, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é necessário, pelo fato da boca conter todas essas coisas que ele disse, essas características que ele disse, não é necessário porque eu falar coisas que venham lançar veneno, coisas que venham... Não. Mais uma vez eu dizendo, se a palavra de Deus está dentro de mim, se eu me alimento, se eu rumino, se eu mastigo a palavra de Deus, me sacio da palavra de Deus, é o óbvio, mas que a palavra de Deus sairá dos nossos lábios. Então, ao invés de sair bênção e maldição, sairá bênção. Ao invés de sair morte e vida, sairá vida. Ao invés de trazer à existência as coisas ruins, trarei sobre mim coisas boas. Pelo fato de estar alimentando meu coração com a coisa certa que é a palavra de Deus. E ela mesmo diz que ela é viva, ela é eficaz, ela nos direciona a uma vida saudável, ela nos ensina como adquirirmos cura, ela nos ensina como adquirirmos a salvação, ela nos leva para a intimidade com Deus. Então muitas pessoas têm perdido tempo se alimentando de coisas que não vão lhe trazer nenhum benefício, mas vão te trazer prejuízos, e muitas vezes prejuízos que não tem como consertar. Muitas vezes um ente querido que vai embora de tanto você lançar palavras de maldição. Tomara que morra. Tomara que... Certa vez uma pessoa me contou de uma mãe que tinha um filho, humilde. Humilde no sentido de questão financeira, né, classe social baixa.
E um dia essa criança ganhou uma bicicleta e ela ficou tão encantada, tão animada com a bicicleta, que ela não queria mais sair, não queria mais deixar de andar de bicicleta, e aquilo estava incomodando a sua mãe. Ao ponto de ela dizer, esse menino só vive em cima dessa bicicleta, esse menino só que não quer mais saber de comer, não quer mais saber, só quer saber dessa bicicleta. Eu tomara que essa bicicleta se quebre. O problema é que ela não disse como queria que a bicicleta se quebrasse. E certa vez o filho andando de bicicleta, um carro veio e pegou o seu filho na bicicleta, a bicicleta se esbagaçou, e juntamente com a bicicleta seu filho. E ela ficou a se perguntar o porquê aquilo tinha acontecido, por que isso aconteceu, o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei, qual é o meu pecado. Mas não lembrava das palavras que ela sempre proferia, tomara que a bicicleta quebre, tomara que a bicicleta quebre. Então, mas não seja, que a sua boca não seja uma boca de maldição, mas seja uma boca de bênção. Fale as coisas certas, alimente o seu coração com a palavra de Deus, seja cheio da palavra de Deus, seja cheio de Deus na sua vida, traga existência às coisas, não desconecte o seu coração da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se a minha vida, meu coração está cheio da palavra de Deus, a palavra de Deus vai fluir. Precisamos escovar a nossa língua com a palavra de Deus, precisamos gargarejar a palavra de Deus, porque quando eu lançar, proferi-las, sairá bênçãos, sairá coisas boas, sairá a vida de Deus de dentro de nós. Então eu quero te incentivar a se alimentar dessa palavra. Não seja mais um que vai contribuir para o mal naquilo que fala. Nós já estamos rodeados de tanta maldade, nós já estamos rodeados de tanta guerra, de tanta violência. Você não precisa ser mais um. Você precisa ser mais um para fazer a diferença e começar a profetizar sobre a nossa nação, começar a profetizar sobre esses jovens que estão perdidos na droga, no alcoolismo. Precisa profetizar sobre as mulheres que estão perdidas, sobre as famílias que estão destruídas. Você precisa profetizar, falar coisas boas, trazer existência, trazer as pessoas para perto de Deus. Se você ainda não conhece a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, procura uma igreja mais próxima de você, procura se associar com as pessoas de Deus, procura mudar o curso da tua vida e você vai ser um sucesso. Você vai ser mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Eu quero só fazer uma oração rapidinha. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, que transforma as vidas, que traz cura, que nos traz a intimidade contigo, Pai. Pai, nessa manhã eu quero te pedir que os nossos lábios venham proferir palavras de bênçãos, palavras que geram vida, palavras que tragam alegria e não que tragam morte, não que tragam maldição e tristeza, Senhor. Não precisamos ser mais uma pessoa negativa, não precisamos ser mais um que vai contribuir para o mal, Senhor. Precisamos ser aqueles que vai contribuir para o bem, precisamos ser aqueles que vai fazer a diferença por causa da tua palavra, por causa do teu Espírito e da tua unção que habita em nós, Senhor. Então, Senhor, eu quero pedir que todos esses que estão vendo esse vídeo, que estão ouvindo essa palavra, sejam abençoados e que a partir, Pai, desse dia, eles venham mudar o cursor de suas vidas e venham proferir palavras boas, palavras que venham abençoar, para a glória do teu nome. Amém. Seja abençoado na prática da palavra de Deus.